Eu entendo hoje que eu não nasci para ficar atrás de uma máquina, de um computador. Não. Eu amo cuidar de pessoas. Meu nome é Maria Aparecida, sou conhecida como Maria Araújo, tenho 45 anos, sou casada, tenho deficiência visual desde o meu nascimento. O meu esposo também tem deficiência visual, ou seja, ele não enxerga nada. Eu enxergo 10% no olho direito, 2% no olho esquerdo, vejo vultos. A minha história, eu nasci no sítio, é uma família grande, somos 10 irmãos, eu sou a caçula. Meu pai foi agricultor, minha mãe dona de casa. Nasci no sítio e, devido à minha deficiência, eu não frequentei a escola, ou seja, eu fui para a escola com 21 anos, fui alfabetizada na leitura Braille. E a história que marcou muito, que me doeu muito, foi quando eu vim aqui para Belo Horizonte, isso em 94, procurando um tratamento para resolver o caso da minha visão. E aí eu recebi um diagnóstico que o meu caso não tinha solução. Entrei em depressão, comecei a ter desejo de suicídio, no qual a minha família precisava estar o tempo todo do meu lado para que isso não acontecesse, para que eu não cometesse um suicídio. E começou os questionamentos. Eu, adolescente, tinha 15 anos, e entrei na depressão, a qual eu chorava muito, achava que nunca ia ser ninguém na vida, achava que não tinha valor, desacreditada. E fui seguindo a vida, com muita dor emocional. E para complicar um pouco mais, o lar onde eu nasci, tiveram muito, os meus irmãos, tanto meu pai, minha mãe, foram alcoólatras. Então tinha muitas brigas, muita violência. Eu assistia meus irmãos batendo na minha mãe, minha mãe batendo no meu pai batendo na minha mãe. E isso me machucava muito, porque eu me sentia totalmente impotente. Eu queria ajudá-los, mas não conseguia ajudar nem a mim mesma. E com 21 anos, já estava aqui em São Paulo. Por quê? Com 15 anos eu vim para São Paulo para morar. E comecei a morar de favor. Então eu morava com o irmão algum tempo, com a irmã mais algum tempo, e assim era a minha vida. Não estudava, não tinha expectativa. E com 21 anos, entrei na escola, fui alfabetizada na leitura Braille, só que eu me achava muito incapaz. Eu não acreditava que um dia eu ia ser alguém, que um dia eu ia chegar aonde eu estou hoje. E fui alfabetizada, fiz o ensino supletivo. Com 25 anos casei. E eu já estava melhor, vamos dizer assim, da depressão, mas ela continuava comigo. Quando me casei, tive outro episódio de depressão, agora mais forte, agora mais profundo.
Passei com 5 psicólogos. Me ajudaram, sou muito grata, mas aquela dor continuava aqui dentro. Eu continuava depressiva, só com uma depressão funcional. Eu fazia minhas coisas, eu cuidava da casa, retornei para a escola com 25 anos e com 30 anos eu arrumei o meu primeiro emprego. Foi muito maravilhoso, era o meu sonho. Fui trabalhar num banco, Citibank, no qual eu trabalhei 10 anos e 11 meses. Só que eu era uma pessoa muito medrosa. Ali na empresa a qual eu trabalhava, eu não tinha a minha autoconfiança. Eu sempre achava que o que eu fazia não era bom, a minha forma de falar era errada, o meu português era ruim. E era muita dor, ansiosa. Ia ao médico quase todo dia, porque crise de ansiedade. Eu tinha também um trauma da minha idade de 9 anos, que quando eu ficava nervosa ou preocupada, eu perdia a voz, ficava muda, ia para o médico, tomava medicamento, voltava para casa. E assim era a minha vida, cuidando da casa, fazendo um esforço sobre-humano para cuidar da casa, para dar conta das coisas. Eu amo muito a família, então queria cuidar do pai, queria cuidar da mãe, queria cuidar dos irmãos. E em 2021, eu continuava depressiva, agora eu já estava tomando antidepressivo há 8 anos. Certa manhã, eu estava em casa, eu estava orando, eu orava a Deus e eu dizia: Deus, me mostra um caminho. Deus, me mostra, coloca no meu caminho alguém capacitado para que essa pessoa possa me ajudar a chegar nos meus objetivos, a realizar os meus projetos. Por quê? Eu tinha sonho de ser psicóloga. Só que eu pensava, faculdade, eu não vou aguentar. Eu não tenho essa inteligência. Isso não vai dar certo. E certa manhã, como eu havia falado, eu estava na minha casa e fui olhar o meu Instagram. E lá aparece quem? Jair Soares. Eu parei ali o meu café, comecei a ouvir ele falando e foi para mim aquilo. Agora eu já tinha 40 anos. Eu me inscrevi naquele mesmo momento. Eu falei, é isso que eu quero. Eu vou cuidar de mim, eu vou conseguir me ajudar e eu vou conseguir ajudar outras pessoas. Fiz um minicurso, me apaixonei, comprei o meu curso, lembrando que a minha vida financeira estava bem complicada. O único recurso que eu tinha na conta era para comprar algum alimento para casa. Mas eu decidi, eu vou pagar esse curso. Comprei o curso de terapeuta de resultados, comprei o leitura corporal comportamental e comecei a estudar. Com muita garra, com muita paixão, com muita vontade. E não me preocupei se eu tinha uma deficiência visual ou não tinha. Eu falei, eu vou aprender, eu vou me esforçar e estudando. Fiz o curso, os 2 cursos, comecei o meu tratamento, porque eu precisava. Como que eu ia cuidar de alguém, tentar ajudar alguém, se eu estava doente emocionalmente? Comecei meu tratamento, lembrando que eu me autorreprocessei, eu fiz todo o meu autorreprocessamento.
Foi muito desafiador, porque foi muitas dores. Eu encontrei dores ali que estavam escondidas aqui dentro. E concluí meu tratamento, meu autorreprocessamento. Fiquei livre da depressão, fiquei livre da ansiedade e de muitas outras dores emocionais, aquele medo, aquela vergonha, aquele sentimento de incapacidade. E comecei a atender. Meu primeiro cliente foi o meu esposo. Atendi o meu esposo, comecei a atender familiares e fui me apaixonando cada vez mais pela terapia. E hoje, após 2 anos, continuo trabalhando, atendendo, amo o que faço. Eu amo cuidar de pessoas. Eu entendo hoje que eu não nasci para ficar atrás de uma máquina, de um computador. Não. Eu amo cuidar de pessoas. Eu vim aqui nessa terra para isso. Cuidar de vidas, cuidar de almas. E para isso, com muita responsabilidade. E atendi gratuitamente alguns clientes. Continuo atendendo pro bono. Algo que me alegra muito, que até eu me emociono, é porque eu tive o privilégio de atender a minha mãe, que hoje ela tem 86 anos. E há 1 ano e meio, minha mãe estava depressiva lá no sítio. Ela não comia. Ela estava perdendo as forças, ficando doentinha. E eu fui até ela. Eu fiz a proposta. Mãe, a senhora aceita que eu te atenda, que eu seja sua terapeuta? E minha mãe aceitou. Foi maravilhoso. Ver a minha mãe hoje bem. Hoje minha mãe continua morando comigo, com meu esposo. E é gostoso, é maravilhoso, porque a gente conversa muito em casa e a paz que eu vejo ali na minha mãe não tem dinheiro que paga. Hoje minha mãe está super bem, meu esposo está super bem. Eu atendi uma irmã que tinha sofrido estupro, também já recebeu alta. Eu tenho atendido clientes do Rio Grande do Norte, eu atendo online. E cada atendimento, para mim, é um presente de Deus. Eu vibro com meus clientes. E sou muito grata à TRG. Foi um presente que Deus enviou diretamente do céu para mim. A pessoa do Jair Soares, para mim, é como se ele fosse um irmão mais velho meu. Porque ele apareceu no momento que eu mais precisava, que eu mais necessitava. E eu tenho certeza, até a minha mãe fala isso para mim, que ela sabe, se eu não tivesse conhecido a TRG, talvez hoje eu não estaria aqui contando o meu relato. Por quê? Porque eu fui para a igreja com 16 anos, me ajudou muito, mas eu ainda tinha desejo suicida. Vinham os pensamentos, só que eu não falava. Teve uma época na minha vida que eu cheguei a colocar o sapato para ir até a linha do trem para me jogar. E um senhorinho me ajudou, não deixou. Então eu acredito que eu não estaria aqui hoje. Porque era muito sofrimento, era muitas cobranças, era muito sofrimento mesmo. E já tive várias profissões. Para chegar até a TRG, hoje eu entendo que hoje o meu chamado é TRG, a minha missão é TRG. Por quê? Eu já fui babá, eu já cuidei de idosos e eu
já vendi bijuterias, já montei um espaço de massagem, eu também sou massoterapeuta, mas no momento eu atuo só com a terapia mesmo, TRG. Eu já vendi perfume, eu já trabalhei com vendas de roupas, montei a loja de bijuterias, mas nada, sabe, nada fluía. Parece que tinha aquele bloqueio. E para mim, que tenho a deficiência visual, eu nasci com a deficiência visual, né? Eu tenho catarata microftalmia e para mim foi muito difícil na minha adolescência. Hoje, estar aqui, eu estou lembrando que em 94 eu estava nessa cidade, só que depressiva. Eu saí dessa cidade querendo tirar a minha vida e hoje eu vim para um evento maravilhoso. Hoje eu estou aqui feliz, alegre e trabalhar a terapia TRG me deu essa oportunidade porque isso não me limitou, a minha deficiência não me limita. Eu atendo os meus clientes normalmente e, olha, hoje eu me considero que sou uma vitoriosa. É claro que aqui eu estou resumindo, ou melhor, tentando resumir, porque foi muito sofrimento. Mas, enfim, encontrei a TRG, ela resolveu aquilo que eu antes não conseguia resolver e hoje eu estou e sou feliz. E sou grata a Deus, sou grata ao Jair Soares, sou grata à TRG por estar aqui e acredito que vou muito além. Eu tenho esse propósito e vim nessa terra para fazer a diferença. E é tudo isso que eu quero deixar no meu depoimento.